Desde a primeira vez que peguei Pai Rico, Pai Pobre, senti como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro da minha cabeça. O autor começa jogando na nossa cara que a educação convencional nos prepara para sermos empregados e não para sermos livres financeiramente. E a partir daí a gente cai num desafio. Será que valeria a pena questionar tudo aquilo que aprendemos na escola sobre dinheiro? Sim, meu amigo, esse livro é uma chacoalhada e das boas. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, prazer, eu sou o João e aqui nesse canal eu compartilho minhas experiências que eu obtive ao longo de muitos anos. O contraste entre os dois pais, o pai rico, que representa aquela voz tradicional e medrosa, e o pai pobre, que enxerga oportunidades onde outros veem problemas, é o ponto central dessa história. E olha, no começo eu até duvidei. Como assim pensar diferente realmente faz diferença? Não é que faz uma baita diferença. O pai rico fala uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar por você. É tão simples que chega a doer quando a gente percebe que sempre foi o contrário. À medida que fui avançando, percebi que muito do que chamam de educação financeira era apenas decorar fórmulas e nunca entender realmente como as coisas funcionam. Enquanto isso, Kiyosaki coloca um espelho na frente da gente e pergunta: você está construindo ativos ou acumulando apenas despesas disfarçadas de coisas importantes? Aquelas viagens, compras, celulares caros. Virou um soco com luva de pelica, porque eu comecei a ver o quanto aquilo me prendia no ciclo de renda por renda. Nesse momento, me senti desafiado a olhar para o meu histórico de gastos e começar a questionar cada escolha. E quer saber a parte mais divertida? Sempre que eu passava a limpo meus hábitos, parecia que o livro tinha jogado um esquema de competição no meu cérebro. Tipo, vamos ver se você consegue montar um castelo de ativos melhor que o castelo de areia que você constrói com despesas fúteis. E a cada página, Kiyosaki nos lembra que essa competição é diária e que a vitória está em construir patrimônio real. Por falar em patrimônio, uma lição que me deixou pasmo foi sobre a diferença entre bens e ativos. Até então eu achava que investimento era coisa de especialista, mas o pai rico mostrou que todo mundo pode começar pequeno. É tipo plantar uma semente. Passou fome, relembra, rega, espera brotar. Acho que nunca vi uma explicação tão clara e prática assim. Foi nesse instante que decidi começar a pensar em como tornar meus próprios ativos mais robustos, começando com coisas simples que poderia adquirir de verdade. A maneira leve como o autor mostra os erros comuns que a gente comete no mundo financeiro é hilária. Ele fala sobre o efeito manada com uma ironia tão sutil que dá gosto de ler. Quando ele descreve a reação típica de muitas pessoas ao ouvir sobre o mercado imobiliário ou ações, dá vontade de rir de quanto a gente age no piloto automático. E essa risada é libertadora, porque a gente percebe que pode quebrar esse ciclo. É tão bom rir de si mesmo enquanto aprende. E quer saber o que tornou essa leitura ainda mais interessante? Os exemplos do mundo real. Quando ele conta sobre histórias de pessoas que começaram sem nada e mudaram de vida aplicando os conceitos do pai rico, a ficha cai. A gente entende que não é papo de guru, não é contação de casos fantasiosos. É gente como eu e você, errando, aprendendo, persistindo. E isso dá muita energia para continuar. No meio desse mergulho todo, já perdi a conta de quantas vezes pensei: nossa, isso muda tudo! E se você, assim como eu, está achando esse papo legal, que tal dar aquele apoio esperto aqui? Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e deixa seu gostei para ajudar a gente a chegar em mais pessoas que querem transformar de verdade a vida financeira delas. Combinado? Agora segue comigo. Outra sacada sensacional é quando ele explica que o fracasso é parte do jogo. E sabe o que é mais engraçado? A gente passa a vida evitando o fracasso como se fosse presa de carro em tiroteio. E aí o pai rico solta a maior verdade. Errar é aprendizado e você só perde se não levantar. Ele enfatiza que empreender e investir tem riscos, sim, mas ficar parado talvez seja o risco maior de todos. Essa ideia me deu coragem para tirar projetos do papel, mesmo sem saber tudo ainda. Tem um misto de batida no peito com aquele friozinho na barriga que, cá entre nós, é ótimo sentir. Quando cheguei à parte sobre o quadrante do fluxo de dinheiro, meu cérebro entrou em tilt, de um jeito bom. Ele divide as pessoas em categorias: empregado, autônomo, empresário e investidor. E o recado é simplesinho. Se você quer liberdade, é melhor estudar para estar nos dois últimos. Eu, empolgado como nunca, decidi explorar cada conceito, enxergar onde eu estava e onde realmente queria estar. Foi como um mapa de jogo que aparece só depois que você aprende a fase. E ninguém quer morrer no mesmo chefe duas vezes, né? E tem mais. O livro fala de educação.
Não aquela que usamos para encher currículo, mas que gera inteligência financeira. É estudar sobre impostos, inflação, investimentos, fluxo de caixa e até negociação. E nessas horas a gente se sente um detetive decifrando um mistério. Cada descoberta rende um sorriso de ahá e, claro, mais vontade de saber o que vem na próxima curva. Já deu para sentir a vibe, né? Estamos apenas começando. Se você chegou até aqui, vale muito a pena continuar essa jornada. Aliás, conta pra mim, qual foi a parte que mais mexeu contigo até agora? Deixa nos comentários para trocarmos experiências e crescermos juntos. Quero saber sua opinião e seus insights também. Continuando minha jornada de descobertas com o livro Pai Rico, Pai Pobre, fui percebendo que a maior transformação não estava apenas nos números que eu via no extrato bancário, mas principalmente nas minhas atitudes diárias. Antes de entender o que era um ativo de verdade, eu achava que comprar um celular novo, um tênis de marca ou fazer aquela viagem parcelada em 12 vezes sem juros era sinônimo de estar conquistando algo. Que engano! Depois que mergulhei nos ensinamentos do Robert Kiyosaki, entendi que essas eram apenas armadilhas financeiras disfarçadas de recompensa emocional. A verdade é que o livro escancara a maneira como a maioria de nós foi educada para trabalhar, ganhar e gastar numa sequência sem fim, como se estivéssemos presos num ciclo de hamster. Aquele looping eterno de acordar cedo, pegar trânsito, bater ponto, receber salário e o dinheiro evaporar antes mesmo do mês acabar. Foi como se eu tivesse levado um tapa na cara e, sinceramente, eu estava precisando desse choque de realidade. Aos poucos fui mudando minha relação com o dinheiro. Comecei a olhar para cada gasto com mais atenção. Antes de comprar algo, eu me perguntava: isso vai me colocar mais perto da liberdade financeira ou vai me deixar mais preso a ela? E essa simples pergunta começou a transformar minhas decisões. Passei a investir em conhecimento, em experiências que poderiam me ensinar algo novo e, principalmente, comecei a montar minha reserva de emergência, algo que até então eu achava que era coisa de gente rica. Uma das partes que mais me marcou foi quando o autor fala sobre o medo de perder dinheiro. Ele deixa bem claro que quem tem medo de perder nunca vai ganhar de verdade. Ficar parado esperando o momento perfeito para começar a investir é a maior cilada. E quer saber? Eu era exatamente essa pessoa. Morria de medo de dar o primeiro passo. Mas depois de ler, percebi que o medo faz parte do processo. O importante é começar, nem que seja com pouco. O segredo é aprender enquanto faz. E por falar em aprender, uma coisa que eu nunca vou esquecer é a lição sobre trabalhar para aprender, não apenas para ganhar dinheiro. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Em vez de buscar apenas empregos que pagassem melhor, comecei a escolher oportunidades que me proporcionassem aprendizado real. Foi quando entendi que desenvolver habilidades como vendas, comunicação, negociação e liderança era muito mais valioso que um aumento imediato de salário. Nesse momento, deixa eu aproveitar para te pedir uma coisa rápida e fácil. Se você está gostando desse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, já clica no botão de gostei e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de material para você. E aproveita para comentar aqui embaixo qual foi a maior lição de dinheiro que você já aprendeu na vida. Quero muito saber a sua história. Voltando ao livro, outra grande virada de chave foi entender a diferença entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para mim. Isso parece papo de guru motivacional, mas a forma como Kiyosaki explica é tão simples que fica impossível não refletir. Ele mostra que enquanto a maioria das pessoas passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro, os ricos criam sistemas que geram dinheiro de forma quase automática. Foi aí que me dei conta de que eu precisava urgentemente aprender sobre investimentos. Comecei a estudar mais sobre renda passiva, sobre como o dinheiro pode gerar mais dinheiro, seja através de imóveis, ações, fundos ou negócios próprios. E não, eu não virei milionário da noite para o dia. Mas a mudança de mentalidade foi tão forte que eu nunca mais consegui olhar para o dinheiro da mesma forma. Hoje, cada real que entra na minha conta é visto como um potencial soldado que pode trabalhar por mim e gerar mais renda. Outro ensinamento que virou quase um mantra para mim foi o de pagar a mim mesmo primeiro. Parece simples, mas eu sempre fui daquele tipo que pagava todas as contas, fazia todas as compras e só no final do mês, se sobrasse alguma coisa, eu pensava em guardar. Resultado, nunca sobrava. Depois de ler o livro, mudei totalmente essa lógica. Hoje, assim que o dinheiro entra, eu separo uma parte para investimentos e só depois cuido do resto. E posso garantir, faz toda a diferença. O livro também me ensinou a olhar para as oportunidades com outros olhos.
Antes eu via um imóvel à venda, um novo negócio surgindo ou até uma ação em queda como algo arriscado, perigoso, que deveria ser evitado. Hoje eu vejo como uma possibilidade de crescimento. Claro, com muito estudo, análise e planejamento. O medo ainda aparece de vez em quando, mas agora ele não me paralisa mais. Outra coisa que me marcou muito foi a ideia de que você se torna aquilo que você consome, não só em termos de comida ou entretenimento, mas principalmente de informação. Se você só consome notícias ruins, conversa com pessoas negativas e alimenta a sua mente com pessimismo, é impossível criar uma mentalidade rica. Depois de entender isso, passei a selecionar melhor os conteúdos que eu consumo. Hoje, prefiro ouvir podcasts sobre finanças, assistir vídeos inspiradores e ler livros que me desafiem a pensar grande. E olha, não posso esquecer da importância de assumir riscos calculados. O livro deixa claro que os ricos não têm medo de arriscar, mas eles fazem isso de forma inteligente, depois de estudar muito o terreno. Isso me ensinou que não existe sucesso sem um pouco de ousadia. E mais, que o fracasso faz parte do jogo. Cada erro que eu cometi virou um aprendizado valioso. Ao invés de me lamentar, comecei a perguntar: o que eu posso aprender com isso? Uma das histórias que mais me impactou foi quando o autor conta como as pessoas vivem numa corrida dos ratos, sempre correndo atrás de pagar contas, aumentar o padrão de vida e, no final, continuam presas ao mesmo ciclo. Eu olhei para minha vida e percebi que, de certa forma, eu também estava nessa corrida. Mesmo ganhando mais do que anos atrás, minhas despesas tinham crescido junto. Foi aí que resolvi frear, repensar meu estilo de vida e criar um plano para construir ativos de verdade. E falando em ativos, uma das melhores lições do livro é que tudo que coloca dinheiro no seu bolso é um ativo. Simples assim. Não importa se é um imóvel alugado, uma ação que paga dividendos ou até mesmo um pequeno negócio paralelo. O importante é criar fontes de renda que funcionem mesmo quando você estiver dormindo. Hoje, cada vez que eu recebo um retorno de algum investimento, mesmo que pequeno, sinto aquela sensação de estar no caminho certo. Outra coisa que o livro me ensinou foi a diferença entre ser pobre temporariamente e ter uma mentalidade pobre para sempre. Ficar sem dinheiro pode acontecer com qualquer um, mas permanecer nessa situação é uma escolha que passa muito pela forma como você enxerga as possibilidades ao seu redor. Mudar a mentalidade foi o primeiro passo para mudar a realidade. E sabe o que é mais interessante? Essa transformação não parou no campo financeiro. Ela começou a refletir em outras áreas da minha vida. Passei a me sentir mais confiante nas minhas decisões, mais disposto a aprender coisas novas e até mais paciente com os meus erros. Percebi que o crescimento financeiro é só uma parte de um processo maior de desenvolvimento pessoal. Hoje, olhando para trás, vejo como esse livro foi um divisor de águas. Ele não trouxe fórmulas mágicas, nem promessas impossíveis, mas trouxe o que realmente importa: uma nova forma de pensar. Uma nova mentalidade que me acompanha todos os dias e que me lembra que o caminho para a riqueza começa na mente, nas pequenas escolhas diárias e, principalmente, na decisão de nunca parar de aprender. E é exatamente isso que eu quero deixar de mensagem para você hoje. Não importa em que ponto da sua vida financeira você esteja agora, o importante é dar o primeiro passo, buscar conhecimento, mudar seus hábitos e começar a construir um futuro melhor a partir de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E antes de ir embora, já aproveita e clica para assistir esse outro vídeo que eu deixei aqui do lado. Ele tem tudo a ver com o que a gente falou hoje e com certeza vai te inspirar ainda mais nessa sua jornada rumo à liberdade financeira. Te vejo lá!